em relação a essa mesma questão, né, se eu puder resumir brevemente, se há ou não, na sua visão, fundamentação bíblica que possa inspirar alguma forma de diálogo interreligioso ou ecumênico entre as igrejas. Bem, é necessário analisar um texto ou dois textos pelos quais podemos observar, se eu analisar os samaritanos como um tipo diferente de judaísmo. Então, a mulher samaritana e Jesus, João 4, pode demonstrar um diálogo ecumênico no sentido de expressarem a mesma fé de formas diferentes no mesmo Deus. Lembrando que os samaritanos, lá em 1 Reis 22, é um misto de gente e ficou segregado da comunidade de Judá, em Esdras e Neemias, por serem mistos e, em princípio, tiveram adoração mista de outros deuses para depois adorar o Deus dos judeus. E a mulher samaritana, então, vai falar com Jesus, Jesus conversa com ela. Então, é possível, a partir desse texto, ver um princípio, é claro, sem forçar o texto, mas ver um princípio de um diálogo ecumênico. Já em Atos 17, quando Paulo fala ao Deus desconhecido no Areópago, que era o tribunal religioso de Atenas, isso implica dizer que Paulo faz um diálogo interreligioso, porque usa um ponto de apoio da cultura grega, que era um altar que não tinha uma imagem, e a partir daquele altar ele faz fazer a correlação entre o cristianismo, no caso ele é chamado de paroleiro, porque pregou Jesus e a ressurreição, já que dentro da filosofia da religião grega a ressurreição não era impossível, mas se buscava a libertação do corpo para o mundo superurânico, o mundo das ideias, que é o mundo platônico. Então é possível ver isso, mas só pode acontecer a partir daquilo que o próprio texto de João 4 demonstra pela mulher, porque Jesus vem conversar com a mulher e ela diz: sendo tu judeu, me pede água. Então ela era preconceituosa. Não existe diálogo interreligioso se houver preconceito. Jesus não foi preconceituoso com ela ao ponto de continuar a conversa e estender o diálogo ao ponto que ela pudesse reconceituar os seus conceitos, ao ponto de dizer, veja o que é profeta. E Jesus continua reconceituando para melhorar o ponto de vista dela, ao ponto dela chegar e dizer, não como afirmativa, não seria ele o Messias, já que ele se declara a ela, tendo uma vida um pouco, digamos, não seria uma vida comum, é uma pessoa segregada socialmente, porque buscar água ao meio-dia não era comum, porque poço era o lugar de cânticos de casamento, como ocorre nas narrativas bíblicas. Então, quando ela quer buscar água, no momento não tem ninguém, porque ela não quer conversar com ninguém. Então, é uma mulher segregada, e ela vai à cidade não afirmando o que era, mas com uma pergunta, como estratégia, porque ninguém ia acreditar que ela conversaria com o Messias. Então, o diálogo interreligioso se dá na prática quando não há um preconceito em ver o outro pela simplicidade da humanidade e não pela profissão de fé que ele tem. Muito bem. Nós podemos notar, então, que é um tema que suscita pontos de vista muito diferentes, tanto pela questão da fundamentação bíblica, quanto pela questão da prática. Nós ouvimos o relato do pastor Paulo, que é um relato prático da questão de um evento, né? E que causou um certo constrangimento a um grupo de evangélicos, pelo que eu entendi do relato do pastor, e que tornou esse diálogo um tanto complicado naquele contexto. Mas em outros contextos, e principalmente do ponto de vista social, principalmente do ponto de vista da ação social da igreja, não entrando em questões dogmáticas ou doutrinárias, das diferenças doutrinárias entre igrejas e religiões, mas com foco na ação social e na própria evangelização da igreja, né? A igreja, no seu processo evangelizador e missionário, como foi citado aqui em Atos, Paulo lá no Areópago, que é um clássico exemplo dessa evangelização através do diálogo com a diferença. Porque, convenhamos, não há como a evangelização progredir, não há como a missão progredir sem esse mínimo de abertura à diferença. E hoje em dia, como a gente já sabe, né, as ações, elas sempre vão falar mais alto do que as palavras isoladas, né, do que os discursos. Existe uma inflação de discurso
Mas o mundo aí fora quer olhar para o nosso testemunho, como já bem foi colocado aqui, né? O nosso testemunho semelhante ao testemunho de Jesus, né? E as pessoas lá fora querem ver Jesus através de nós. Pastor Paulo, quer acrescentar mais uma coisa? Quero acrescentar, porque acho que esse é o ponto, por isso eu reforcei a palavra diálogo. O evangelho não cresce sem diálogo. Jesus dialogou com uma samaritana, Paulo dialogou ali com o povo em Atenas, ok? O diálogo dos dois, nas duas situações, foram um diálogo de evangelização e conversão, mudança de pensamento. Paulo não concordava com eles, como Jesus não concordou com ela. Foi um posicionamento contrário, ok? À demonstração de fé que ambos tinham. Por isso a minha posição, né, permanece firme. Estava guardando os textos e acho que os textos citados não podem respaldar ecumenismo e nem o diálogo interreligioso no que tange fé, doutrina, né, bases doutrinárias para a igreja. Lembrando que no caso de Jesus, ou o caso que foi citado, na verdade, dos samaritanos, não estamos falando de igreja, né? O ponto entre os samaritanos e judeus não tem nada a ver com o cristianismo, com a igreja, ok? Era o diálogo entre eles, entraria no caso do diálogo interreligioso, não no diálogo ecumênico. Só aqui um adendo.